Bom dia, irmãos e irmãs, bom estarmos juntos aqui, aqueles que estão aqui no templo, os que estão participando conosco das suas casas, tempo especial de nós nos reunirmos, domingo, dia do Senhor, dia da ressurreição do Senhor Jesus. Eu não sei quantos aqui estavam ouvindo Bem TV aqui do ladinho, alguém estava ouvindo? Levanta a mão. Só os mais espirituais ouviram, alguém ouviu? Levanta a mão, não? Eu ouvi. Eu lembro quando criança uma música que dizia assim: de manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando o Criador. Quem conhece essa música, não levante a mão porque você vai denunciar a nossa geração, né? E parece que são sempre os seres humanos que chegam depois na criação, né? Lembram da sequência da criação? O ser humano está no finalzinho, no sexto dia. Deus cria um jardim, Deus cria um universo extraordinário para que a gente possa conhecê-lo, para que a gente possa amá-lo, para que a gente possa reconhecê-lo. E tudo na natureza é um sinal da presença de Deus. Essa semana alguém postou, várias pessoas, mas uma pessoa postou flores lindas, 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 né? Com essa pandemia nós ficamos um pouco embrutecidos, perdemos um pouco a sensibilidade, um mecanismo de defesa, né? Mas nós precisamos voltar a olhar as pequenas coisas, as coisas belas, simples, mas significativas que Deus nos proporciona. E assim a gente lembrar de um Deus que não está distante, de um Deus que nos ama e que sempre caminha conosco. Há um salmo que fala de amavam, viveram como exilados, mas no retorno puderam reconhecer isso. E nesse salmo elas cantam assim: quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria, então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando levando as sementes para semear, voltarão cantando cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Talvez nós estejamos no tempo do choro, da tristeza e da semeadura, mas a gente crê e nós temos essa esperança que a gente ainda vai colher muita coisa boa e ainda nós vamos nos alegrar. Como o salmista diz, faz com que a gente tenha um tempo bom de novo, um tempo bom que a gente viveu e já faz um tempo que a gente não pode viver. Então a nossa oração é essa: Senhor, faz de novo com que nós prosperemos. Vamos nos colocar em pé e responder a Deus com uma oração em forma de cântico. Jesus bendito, eterno e bom Senhor, só em Ti confio, ó meu Salvador. Sobre a cruz morreste para me livrar, tudo padeceste para me salvar.
Vamos nos sentar. Nós acabamos de fazer essa profissão de fé, só em Ti confio. Na tradição cristã, a primeira e a principal confissão é essa: Jesus Cristo é o Senhor. Não existem outros senhores. Só Jesus Cristo é o Senhor. Só nele a gente confia. Só Ele é digno de nós depositarmos as nossas esperanças, os nossos anseios, a transformação. Ninguém mais. Por mais que na sociedade se levantem pessoas que querem capitanear, querem conduzir essa história, Jesus só é o Senhor da história. Nós estamos num tempo muito tenso no nosso país. Se aproxima agora o 7 de setembro, símbolo maior da nossa independência e do sentimento cívico, pátrio. E como igreja, nós não podemos ser cooptados, seja por qual ideologia, por qual partido ou por qual movimento. Nós já temos, o nosso partido é o reino. A nossa ideologia, se é que nós podemos chamar assim, é o Evangelho. E o nosso líder é Jesus Cristo. E é a partir disso que nós nos posicionamos para ajudar a nossa nação. Porque se nós não tivermos, se a igreja não for essa reserva de sanidade, ela não consegue ajudar o Brasil. Nós precisamos nos manter firmes na nossa convicção do Evangelho. Quero convidá-los então para ouvirmos as palavras do reverendo João Luiz Furtado, que é o presidente da Assembleia Geral, que tem uma orientação para a nossa denominação nessa Semana da Pátria. Irmãos e irmãs de todo o Arraial Presbiteriano Independente, graça e paz. Estamos nos aproximando da Semana da Pátria. Em Cristo vivemos neste mundo como peregrinos que desejam uma pátria superior, isto é, a pátria celestial. Hebreus 11:16. Isto nos impõe o chamado para viver neste mundo manifestando os valores do Evangelho do Reino de Deus e orando por sua concretização. Como o nosso Senhor Jesus nos ensinou a orar na oração do Pai Nosso, dizendo: venha o teu reino. Por isso, nós, presbiterianos independentes, oramos pela pátria e por todos aqueles que a governam nos 3 poderes instituídos pela nossa Constituição. Neste sentido, esclarecemos que não participamos de nenhum movimento de convocação dos membros para as manifestações neste próximo dia 7 de setembro, seja a favor ou contra o governo federal. A livre manifestação é um corolário do Estado democrático de direito que deve ser feita em respeito às instituições democraticamente constituídas e com vistas ao seu fortalecimento, sempre de forma respeitosa e pacífica. Mesmo porque assim fomos ensinados por Jesus, que afirmou que os pacificadores são bem-aventurados, pois eles serão chamados filhos de Deus, Mateus 5:9. Desta forma, conclamamos o Movimento Nacional de Oração e todos os presbiterianos independentes para que neste Dia da Pátria reforcemos nossas orações em favor de nosso povo e de nosso país. As altas taxas de desemprego, o aumento da pobreza e da fome e todos os extremismos são situações para as quais nós, discípulos de Cristo, não podemos fechar os olhos. Oremos por condições econômicas mais justas para todos e pelas autoridades constituídas para que cumpram o seu dever, quer seja no poder legislativo, no poder executivo e no poder judiciário.
E continuemos a orar pelos familiares que perderam seus entes queridos vítimas da Covid-19, pois infelizmente já contamos com quase 600 mil brasileiros e brasileiras que tiveram suas vidas ceifadas por essa terrível doença. Oremos ainda pelas pessoas que se encontram em tratamento para que possam se recuperar com a maior brevidade possível. Oremos para que Deus nos abençoe enquanto IPI do Brasil, para sermos testemunhas fiéis do Evangelho de Jesus Cristo, a fim de que nosso testemunho sirva para que muitos confessem a Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas, pela coroa real do Salvador. Ele manda estar alerta do exílio voltarei. Nós vamos então ter um tempo de oração pelo nosso país. Eu quero convidar para que nós possamos estar de joelhos, e ter esse tempo de oração, pedindo a graça de Deus pelo nosso país. Senhor nosso Deus, nós pedimos que nesse momento o Senhor venha ao nosso encontro, que nós possamos sentir que o Senhor está conosco e o Senhor sempre vem ao nosso encontro. Nós pedimos nesse momento que o Senhor esteja dando sabedoria aos nossos corações, dando calma, dando conforto, para que nós possamos saber ser temperados, saber ser pessoas que são seus seguidores no meio desta nação. Nós somos estrangeiros aqui e a nossa pátria é o seu reino, mas nós, de alguma forma, pedimos que o Senhor nos use para que o seu reino seja pregado e divulgado na nossa nação. Senhor, faça a diferença nessa nação através das nossas vidas, que nós possamos levar comida aos que têm fome e água aos que têm sede. Que o pão da vida seja levado a essas pessoas. Que todas as pessoas que têm fome e sede de Ti sejam saciados e que as nossas vidas sejam usadas para isso. Nós sabemos que este é um momento tenso, um momento difícil, um momento onde muitas pessoas se levantam para se dizer a favor ou contrário de várias coisas, mas a nossa vida sempre deve ser favorável ao reino, porque nós somos seus filhos e nós somos representantes da nação celestial. Senhor, estenda as suas mãos para o nosso país, estenda as suas mãos para essas pessoas que estão perdidas, as pessoas que foram de alguma forma vendidas a movimento, Senhor. Recupere essas pessoas, traga essas pessoas de volta, alcance, que o seu amor alcance cada uma delas, que o Senhor alcance também as pessoas que não fazem parte de nenhum movimento desse tipo, porque nós somos uma nação e todas as pessoas precisam do teu amor, Senhor.
Nós pedimos, nos dê sabedoria para sermos sal e luz nessa terra, que nós possamos fazer a diferença por Cristo Jesus, aquele que representou mais bem do que qualquer outra pessoa o teu santo reino, e que é o rei deste reino, Senhor. Nós pedimos que nós possamos ser representantes de Ti na nossa nação, pela coroa real do nosso Salvador. Nós oramos. Amém. Nós vamos cantar um outro hino que fala sobre isso. Jesus é o nosso Rei. Ele nos deu uma missão. A nossa fidelidade é a Jesus. Não se deixe cooptar por nenhuma ideologia, nenhuma filosofia, nenhum partido, nenhuma religião. Jesus é o Senhor. Vamos nos colocar em pé e cantar este hino. Sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Você pode sentar. Ao longo de toda a história, esta afirmação de que Jesus Cristo é o Senhor tem sido testada. Há sempre uma tentação da igreja de atrelar a experiência com Deus a alguma realidade já conhecida ou disponível na sociedade. De equiparar aquilo que Jesus falou a uma pessoa, a um movimento, a um partido, a uma ideologia, uma filosofia, uma religião ou alguma estrutura do nosso tempo. Jesus insistentemente caminhou com os discípulos para mostrar que ele realizava uma coisa nova. Jesus poderia ter optado, no seu tempo, por muitas correntes, por muitas ideologias, por muitas formas de organizar a sociedade. Jesus, inclusive, poderia ter optado por ser um religioso,
seja um sacerdote da tradição do templo, seja um dos fariseus ou saduceus, grupos ligados à sinagoga também. Mas Jesus não opta por nenhuma das estruturas dadas naquele tempo. Mas os seus discípulos tiveram muita dificuldade de perceber isso. Mas além disso, foi muito difícil para Jesus tirar da mente a estrutura mental com a qual a gente lê o mundo, os nossos pressupostos. Não só aquilo externo, mas a nossa lógica, a forma de nós enxergarmos, avaliarmos, entendemos e vivemos. Ao longo dessa caminhada de 3 anos, aproximadamente, com seus discípulos, muitas vezes eles traziam estruturas, formas de pensamento da sociedade, tentando aplicar isso na comunidade dos discípulos. E Jesus, como sempre, gentilmente, resistia e dizia para eles que na comunidade dos discípulos não é assim. E nessa manhã, pensando sobre essas palavras de Jesus e olhando para todo o contexto do nosso país, eu gostaria de trazer uma palavra. Vamos orar juntos? Pai querido, que o Teu Espírito e a Tua Palavra nos transformem nesse momento, que o Teu Espírito que inspirou essas palavras nos ilumine nessa manhã, que a Tua Palavra e o Teu Espírito nos conduzam e nos dê direção. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. O texto bíblico para essa manhã está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 35. Vou repetir, Marcos, capítulo 10, do versículo 35. Jesus tem um encontro com os seus discípulos, na primeira parte com Tiago e João, e depois com outros discípulos. Diz assim o texto das Escrituras: Depois Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, queremos lhe pedir um favor. O que vocês querem que eu faça para vocês? Perguntou Jesus. E eles responderam: Quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. E Jesus respondeu: Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? E eles disseram: Podemos. Então Jesus disse: De fato vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo com que vou ser batizado. Mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda. Pois Deus quem preparou esses lugares, e Ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Gostaria de, inicialmente, trabalhar uma questão de perspectiva ou quantidade, qualidade ou quantidade. Quando Jesus desenvolve seu ministério, ele desenvolve numa cultura que é permeada pelas Escrituras Sagradas. A maioria das pessoas conhecem as Escrituras. Alguns do grupo dos religiosos conhecem as Escrituras muito mais do que qualquer outro discípulo de Jesus. Mas isso não fez com que eles enxergassem
a perspectiva de Jesus. Em outras palavras, não é ler mais, mas ler da forma certa. Não é fazer mais, mas fazer da forma certa. Jesus, reiteradamente, precisa corrigir a lente dos discípulos. Jesus traz uma nova forma de enxergar o mundo, enxergar a existência e uma nova forma de olhar para Deus e olhar para o próximo. Jesus está falando de um novo estilo de vida, não de uma nova religião. Se Jesus estivesse falando de uma nova religião, cada um de nós poderia continuar fazendo as mesmas coisas, desde que no domingo seguisse os rituais daquela religião. Mas o que Jesus propõe é uma reengenharia, uma reorganização. É começar de novo tudo. É uma nova perspectiva. Não dá para aproveitar. O que Deus propõe em Jesus não é uma mudança de nível, mas uma mudança de substância. Não é melhorar, mas é se tornar outra coisa. Quem aqui cozinha, tem essa experiência, sabe que às vezes a mão erra. Vai muito sal ou muito açúcar. E aí a gente tem aquelas técnicas para compensar isso e salvar aquele prato que de repente falta 5 minutos para você servir para as pessoas e você experimenta, salgou demais. Ou foi muita pimenta. Ou foi muita gordura. Gordura não tem problema. Ou foi muito açúcar. E a gente tenta salvar de alguma forma. Mas tem coisa que não dá para salvar. Tem coisa que tem que jogar e fazer de novo. A vida com Deus não é salvar uma vida que você construiu e não ficou boa. É jogar essa vida fora e começar de novo. Se você não fizer isso, você nunca vai se tornar quem Deus te fez para ser. Jesus sempre disse isso. É preciso morrer para nascer novamente. É preciso abrir mão de uma para poder alcançar a outra. Os discípulos recorrentemente tentam adaptar, tentam maquiar, tentam salvar algumas coisas, tentam incluir coisas que são contraditórias para Jesus, mas que para nós seres humanos não são, e às vezes nós não percebemos isso. A narrativa que nós ouvimos fala de 2 discípulos de Jesus, os 2 discípulos mais chegados, que talvez por causa disso fazem um pedido para Jesus. Um pedido egocentrado. Eles dizem: Jesus, quando o seu reino chegar, seu reino glorioso, lembra, eu fico do seu lado direito, meu irmão do seu lado esquerdo. Você já conviveu com pessoas assim? Que elas simplesmente ignoram as outras desde que elas consigam o lugar de destaque? Mais ou menos assim, eu aprendi um ditado aqui. Eu não sei se é daqui, mas eu aprendi aqui. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Farinha pouco, meu pirão primeiro. Eu não sei se os outros vão conseguir, mas a minha parte eu vou salvar. Não importam os outros. Não importam os outros. Mas nós estamos falando de 2 discípulos de Jesus. E é possível que discípulos de Jesus, discípulos em formação, possam servir a Jesus com o coração impuro. Fazem coisas boas, mas o coração é impuro. Fazem coisas boas, mas com más intenções. Sempre estão próximos de Jesus, mas o coração está longe. Pensam somente em si mesmos.
as Escrituras, os Evangelhos revelam, são 12 os discípulos. Mas para aqueles 2 bastavam só 2 lugares. 2 lugares. Por que que eles não pedem para Jesus? Jesus, quando o seu reino chegar, nós os 12 vamos sentar ao seu lado? Isso não passa pela cabeça daqueles 2. Os outros 10 não existem, não são importantes, a não ser como mão de obra para continuar fazendo a obra. O grande problema também é quando a gente usa ferramentas do mal para fazer a obra de Deus. Quando a gente usa as ferramentas do diabo para fazer as coisas de Deus. No discipulado, na vida com Jesus, os fins bons não justificam meios ruins, maus e impuros. Para Deus, vale a integridade completa, total, do começo ao fim. Essa pergunta desses discípulos também revela que eles querem glória sem sofrimento, glória sem cruz, vitória sem luta. Eles não querem passar pelos sofrimentos de Jesus, mas eles querem usufruir de todo o poder, de toda a glória de Jesus. A resposta de Jesus para eles: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. E Jesus explica algo central para a comunidade dos discípulos de todos os tempos, para o povo de Deus de todos os tempos, para que a gente não se perca. Jesus fala aqui, e Jesus reúne todos para falar isso. Ele diz somente para os 2: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Tem coisa que vocês podem fazer, tem coisas que eu faço e vocês podem fazer. E Jesus dá um exemplo. Mas tem coisas que vocês não podem fazer. Não está na alçada de vocês. Não está na decisão de vocês. Não está na missão de vocês. Vocês não estão prontos para algumas coisas. Depois Jesus reúne todos e fala: há uma lógica que impera na sociedade. Há uma lógica desse mundo terreno, que é a lógica do poder. Jesus diz: os grandes dominam sobre os pequenos. Eles são senhores e obrigam por muitas formas as pessoas a servi-los. E não é isso que a gente vê na sociedade, numa proporção pequena ou grande? Quem de nós não está insatisfeito com os nossos governantes? E aqui eu falo de uma forma abrangente, de todos os poderes em todos os níveis. Quem de nós não acha injusto o que a gente paga de imposto, o que a gente recebe em troca? Quem de nós ainda tem a ilusão de que eles pensam na gente? Quem de nós ainda acredita que eles querem o bem? Pura e simplesmente o bem. A lógica do mundo é essa. Os mais fracos dominam sobre os mais fortes, dominam sobre os mais fracos. Os que têm poder subjugam os demais e usufruem de tudo que podem. Jesus usa 2 descrições. Ele fala que entre os povos pagãos, quem tem autoridade manda neles.
A palavra original é mega. Mega. Quem quer ser importante? Mega. Grande. É daí que vem a palavra megalomania. Desejo de grandeza, desejo de colher tudo para si mesmo. Jesus está dizendo, lá fora é assim. Não se iludam. Ninguém tem dó. Lá fora, as pessoas usam pessoas. Ele também usa uma outra expressão. Aqueles que querem ser os primeiros. Os primeiros. Tem uma palavra que se usa muito, top. Todo mundo quer ser top. Ninguém quer estar lá embaixo. Todo mundo quer estar lá em cima. Na internet está lotado de listas assim. Os 10 mais. Já viram? Os 10 mais. Os 10 mais. E todo mundo quer estar entre os 10 mais. Todo mundo quer estar entre os primeiros. Todo mundo luta para estar entre os primeiros. Mas Jesus fala, essa não é uma lógica do reino. E Jesus diz assim, e essa frase nós precisamos decorar e repetir todos os dias, porque senão a gente se perde. Jesus disse, mas entre vocês não pode ser assim. Não pode. Não tem negociação, não tem conciliação, não dá para harmonizar. Jesus está falando para a sua comunidade dos discípulos. Não se mistura luz e trevas, não se mistura puro e impuro. Não se harmonizam as estruturas desse mundo com a comunidade dos discípulos. Mas essa, infelizmente, é a grande tentação ao longo de toda a história. O povo de Deus, a igreja, sempre está sendo tentada para ser cooptada, para aderir a estas lógicas, estruturas, essa forma de existir nesse mundo que não tem a ver com o reino. O reino de Deus tem uma outra lógica, uma outra forma de existir. O reino de Deus é outra coisa. Para se contrapor a esses conceitos da sociedade mega e primeiro, Jesus usa duas palavras interessantes. Ao invés de grande, autoridades, governadores, Jesus usa a palavra diácono. Diácono. Ou seja, aquele que serve. Quem quer ser importante precisa ser diácono. E diácono, nas Escrituras, não é um cargo. Nós temos diáconos eleitos pela nossa comunidade, como pessoas que têm a vocação e exercem esse ministério. Mas no sentido abrangente das Escrituras, todo discípulo de Jesus é diácono, porque se ele não for diácono, ele é um dominador. Ele é mega. Ele é megalomaníaco. Jesus diz, entre vocês, todos precisam servir. Todos precisam ser diáconos. Que palavra dura de ouvir para aqueles que pediram 2 tronos, um de cada lado de Jesus. Você já foi no seu trabalho pedir aumento e o seu patrão te deu mais um trabalho e não concedeu aumento? Não é frustrante isso? Você vai lá achando que você merece um trono, que vai dar tudo certo, e você pede, patrão, afinal de contas eu te sigo, eu estou aqui, eu faço meu trabalho. Você não acha que eu podia ter um trono ou um aumento? E eles assim, pensando bem, eu acho que
você precisa de mais trabalho. Mais trabalho. Nada de aumento, mais trabalho. E você sai frustrado, com raiva. Talvez o sentimento desses discípulos não tenha sido tão diferente assim. Eu espero que esses discípulos tenham tido um sentimento de vergonha. Mas eu não sei se os discípulos de Jesus ainda têm um coração de carne que consegue ouvir a voz de Jesus e sentir. Parece que nós embrutecemos e a gente só ouve o que quer. Nós estamos ouvindo só aquilo que quer nos cooptar, porque isso, de alguma forma, nos fascina. A outra dimensão que Jesus contrapõe é: quem quer ser o primeiro, seja o escravo de todos. E a palavra é doulos. É escravo, mais escravo da mais baixa categoria de serviço. Havia uma realidade naquela época dos navios que não tinham motores, mas tinham pessoas que remavam, geralmente escravos. E eles eram acorrentados nos navios, ficavam no lugar mais baixo no porão e remavam. É essa palavra que Jesus usa para falar para os discípulos. Você que quer ser o primeiro? Então comece sendo o último de todos. Você já percebeu que no cotidiano, quando a gente faz convites, quando são convites para receber, convites para ter alguma dignidade, alguma coisa assim, você tem muitos candidatos e você tem fila. E quando é um convite para servir, para trabalhar, para se voluntariar, um vai empurrando o outro. Já viu isso? Você é assim? Jesus está dizendo, lá fora é uma lógica, aqui dentro não pode ser assim. É uma profanação impor formas e lógicas, seculares ou religiosas, à comunidade dos discípulos de Jesus. Entre nós não pode ser assim. Entre nós não pode existir uma lógica mundana, princípios mundanos. Entre nós não pode haver perspectivas secularizantes. Entre nós não podemos exercer formas de relacionamento que lá fora são padrão e normais, mas entre nós não pode ser assim. Jesus continua falando para nós ainda hoje, entre vocês não pode ser assim, não pode. É preciso se converter de todo o coração, não faça adaptações, não traga coisas de fora para impor aqui na igreja, entre a comunidade dos discípulos, não pode ser assim. E Jesus dá a sua própria vida como exemplo. E ele diz, vocês estão procurando dignidade, trono. Mas eu que sou puro e perfeito, que tenho direito ao trono, vim para servir e dar minha vida para resgatar muita gente. Em outras palavras, Jesus está dizendo, vocês querem tronos, eu estou buscando a cruz. Lembram quando os discípulos pedem para Jesus? Jesus, prepara um trono do seu lado esquerdo, outro do lado direito, bem bonito. Eles não falaram, mas se pudesse um trono mais alto que o de Jesus, melhor ainda, melhor ainda. E que todos nos vejam. E Jesus fala, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Logo depois, não muito tempo depois, Jesus vai para o seu lugar, voluntariamente, da sua missão. Ele vai morrer numa cruz.
para que na sua morte as pessoas recebam o perdão de Deus. Mas quando Jesus está na cruz, tem um espaço do lado esquerdo e tem uma vaga do lado direito. Nenhum discípulo quis ocupar o lado esquerdo de Jesus, nem o lado direito de Jesus. Ele só queria os tronos mesmo. Jesus é só um meio para conseguir alguma coisa. Mas Deus não se deixa instrumentalizar. Havia uma vaga do lado esquerdo para Tiago. Havia uma vaga do lado direito para João. Na cruz. A Bíblia diz que 2 malfeitores, 2 bandidos são crucificados ao lado de Jesus. Por que não 2 discípulos? Eles não amavam tanto Jesus assim? Eles não eram inseparáveis? Eles não queriam estar com Jesus o tempo todo? Os discípulos eram melhores do que aqueles bandidos na cruz? De forma alguma. A Bíblia diz que não há uma pessoa pura, justa, sequer, diante de Deus, porque o padrão de perfeição e pureza é Jesus. Eu não posso me comparar com meu vizinho. Meu vizinho é um bandido, eu sou gente boa. Não, você precisa se comparar com Jesus. Mas do lado da cruz, nenhum discípulo foi crucificado. Do lado de Jesus. Isso mostra algumas coisas. Primeiro, eles realmente não sabiam o que eles estavam pedindo. Segundo, é amor, é graça. Jesus poupou os seus discípulos. Jesus morreu a morte que os seus discípulos deveriam morrer. E fez isso por amor. Jesus morreu a morte que eu e você precisávamos morrer. E Ele fez isso por amor. Ele fez isso para nos resgatar da vida que a gente levava. E aqui, deixa eu abrir um parênteses. Seria tornar a graça de Jesus uma graça barata. Jesus ter nos resgatado e nós continuarmos vivendo do mesmo jeito que nós vivíamos anteriormente. É perda de tempo. É cuspir no sacrifício de Jesus. Jesus não nos resgatou para nós continuarmos sendo os mesmos. Ele nos resgatou para que nós nos tornássemos quem Deus nos fez para ser. E isso significa romper com todas essas lógicas do mundo pagão que vive na escuridão e ser transformado e se tornar filho da luz, membro do reino, discípulo de Jesus, bondoso, gentil, autêntico, verdadeiro, que serve. Nós vivemos uma sociedade de consumo. Uma sociedade de consumo. O que nós fazemos é pagar e exigir os nossos direitos. Esse é um padrão lá fora do mundo, que muita gente traz para dentro da igreja, da comunidade dos discípulos. Se senta como consumidor. Não faz nada além de exigir que seja feita a sua vontade, do seu jeito. Para você, eu deixo a palavra de Jesus. Entre nós não pode ser assim. Nós estamos vivendo um tempo tenso no nosso país. E nós não podemos atrelar o evangelho, a igreja, o reino, a qualquer lógica, estrutura, ideologia, religião ou instituição humana. A comunidade dos discípulos de Jesus é outra coisa. Outra coisa. A transformação desse mundo não vem pela conquista do poder, mas vem quando nós nos tornamos quem Deus nos fez para ser. O maior milagre, a maior transformação é do próprio discípulo de Jesus. Quando a sociedade olha para a igreja e vê as mesmas coisas, já não há esperança mais para o mundo. Vê as mesmas lógicas lá fora de desamor,
de consumismo, de poder, de ideologia, de cancelamento, sabe? Se a igreja não espelhar quem Deus é e quem é o reino, ou como é o reino, a nossa nação está perdida. Então, se você quer ajudar o Brasil, não se atrele, não seja cooptado por nenhuma dessas ideologias, partidos ou movimentos. Seja o discípulo de Jesus mais autêntico e profundo e comprometido que você conseguir ser. Essa é a sua maior contribuição para o país. Como diz Jesus, se aqueles que foram feitos para ser sal e luz nesse mundo não salgarem e não iluminarem, esse mundo está perdido. Não se torne escuridão junto com os outros. Continue sendo luz. Jesus morreu para formar uma comunidade que fosse diferente de tudo aquilo que existia. A comunidade do reino. O reino de Deus é a grande realidade que vai ocupar todas as coisas no fim da história como conhecemos. Por isso, quando Jesus ensina os seus discípulos a orar, ele ensina assim: peçam, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, Deus, aqui na terra, como ela é feita no céu. Eu quero encerrar fazendo esse apelo para você que é discípulo de Jesus. Porque se você não é discípulo de Jesus, a minha palavra é que você se converta, definitivamente se converta. Não fique na ilusão de ser um religioso, de fazer coisas boas, de achar que é gente boa, viu? Você precisa se arrepender da sua vida, dos seus pecados, precisa zerar a sua vida e deixar que Jesus te conduza e que Jesus te faça uma nova pessoa. As coisas velhas ficam para trás. Sozinho ninguém consegue mudar. Somente Deus consegue transformar a gente. E Jesus derrama do seu Espírito para habitar em nós e para nos tornar quem Deus nos fez para ser. Então a primeira palavra, você que não é discípulo de Jesus, precisa se converter. A segunda é para você que é discípulo de Jesus. Que você tenha um coração de carne que sente. Um coração que ainda seja sensível para aquilo que Jesus fala. Há muita gente querendo dominar e mandar. Pouca gente quer servir. Os discípulos de Jesus são chamados para servir sempre, dominar nunca. Mas parece que Deus olha e não encontra gente assim. Gente disposta a servir, gente disposta a ser realmente um discípulo de Jesus. Eu poderia dar aqui dezenas e centenas de exemplos, mas eu não vou fazer. Eu vou me contentar com um apelo para você que é discípulo de Jesus, que você seja de verdade e de forma completa. De forma completa. A palavra de Jesus continua dizendo: entre nós, da sua comunidade, não pode ser como é lá fora. E que a gente continue fazendo essa oração, uma oração comprometida, ou seja, não fragmentada. Eu preciso orar quem eu desejo me tornar. Orar como religioso é assim, é desconexão. Eu oro uma coisa e sou outra. Mas orar como discípulo significa que seja feita a tua vontade na terra, na minha vida, como é no céu. E que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Espírito
abra os nossos corações. Não permita que nós tenhamos o coração duro e abandonemos o caminho. Eu tenho muita esperança. Esperança não só na nossa comunidade, mas no Brasil, de que os discípulos de Jesus ainda vão se tornar quem eles foram feitos para ser. E esse país e esse mundo será transformado, com a graça de Deus. Quero convidar você para um tempo pessoal de oração. Ouça essa palavra de Jesus dizendo para você: entre vocês não pode ser assim. O amor deve imperar. A lógica de servir precisa dominar a nossa forma de existir como comunidade de discípulos. E assim, quando a sociedade olhar para nós e ver o amor com que nós nos amamos, que nós nos tornamos um só, uma só família, um só rebanho, o mundo vai acreditar que realmente Jesus está presente. Vamos ficar em pé e cantarmos este hino, Um Só Rebanho, já nos preparando também para a ceia do Senhor. Um só rebanho, um só pastor, uma só fé em um só Salvador. Em teu amor unidos aqui, no mesmo Espírito.
Amém. Vamos nos sentar nesse momento em que iremos participar da ceia. A ceia também é uma quebra da lógica do mundo. Na ceia do Senhor todos são iguais. Na ceia do Senhor todos nós somos os filhos de Deus, resgatados pelo amor de Cristo, pelo corpo dele que foi partido, pelo sangue dele que foi derramado. E nós então experimentamos fazer parte da família de Deus, todos iguais, todos unidos, todos juntos. Eu quero fazer a leitura de 1 Coríntios, no capítulo 11, onde o apóstolo Paulo, ele fala sobre a ceia do Senhor. E naquele momento o pessoal também estava tentando, de alguma forma, agir dentro do povo de Deus com uma lógica de fora. Alguns chegavam antes, comiam tudo, se embebedavam. E o apóstolo Paulo precisa então retomar com eles como que é a ceia do Senhor. E ele diz assim, capítulo 11, a partir do versículo 23, porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças a Deus, depois o partiu e disse: isso é o meu corpo que é entregue em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comerem e beberem desse pão, e beberem desse cálice, estão anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor, ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo, ou seja, o corpo de Cristo, e o sangue do Senhor. Nesse momento nós vamos participar da ceia. Hoje, nossos irmãos que estão presencialmente aqui, de maneira diferente do usual que a gente fazia, né? Que todo mundo vinha aqui à frente, pegava do cálice, pegava do pão. Hoje tem um copinho aí, vocês já podem ir preparando, abrindo o seu copinho, vai ter o pãozinho aí também. E os irmãos que estão em casa também, que já deixaram preparado o seu pão, o seu cálice, também já deixar tudo isso preparado e pronto. Talvez precise de jeito, girar um pouquinho, puxar. Nem sempre é fácil abrir esse copinho. Mas é muito especial a gente poder participar desse momento juntos. Eu quero convidar vocês a orarem junto comigo. Nós vamos colocar diante de Deus as nossas vidas. Para nós, a ceia é a presença de Cristo aqui conosco. Presença real, no meio do seu povo. Uma presença especial. Momento, então, que Ele conduz o nosso coração a ser parte do seu corpo de Cristo. Vamos orar juntos? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento de ceia tão importante, tão especial, tão marcante, tão transformador, Deus, em que o Senhor expressa a nós o teu amor de maneira tátil, com cheiro, com sabor, que o Senhor nos amou, que o Senhor se derramou por nós e que o Senhor nos uniu no mesmo amor. Obrigado, Deus, por nos fazer um só rebanho. Obrigado por ser o nosso único pastor. Nós dedicamos a Ti a nossa vida e agradecemos por esse tempo tão especial. Em nome de Jesus. Amém. Como o apóstolo Paulo disse, Jesus, junto com seus discípulos, partiu o pão e disse: esse é o meu corpo, dado em favor de vocês. Comam dele todos, façam isso em memória de mim. De modo semelhante, tendo jantado, tomou o cálice, deu aos seus discípulos e disse: este sangue é o sangue da nova aliança. Todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, vocês estão anunciando a mim, até que eu volte.
Vamos participar juntos, comendo do pão, bebendo do cálice neste momento. Tempo muito bom, muito especial. A gente poder partilhar da ceia juntos novamente. Que Deus continue nos abençoando nessa direção. De cada vez esse tempo difícil ser superado, mesmo que passo a passo. Tendo conversado com o pastor Cássio, com a equipe pastoral, com o conselho da igreja, eu compartilhei então de um sonho que Deus tinha colocado no meu coração, de continuar os estudos. E tendo conversado com eles, buscado a orientação de Deus, buscado a direção de Deus para a minha vida, hoje quero comunicar a vocês, meus irmãos queridos do coração, que ano que vem eu vou me dedicar tempo integral aos estudos, e Deus me abençoou de eu poder, então, ir em direção ao mestrado. Se Ele permitir, ano que vem, os próximos 3 anos, né? Uma dedicação total, tempo integral. Então hoje queria comunicar a vocês, não é uma despedida, até dezembro a gente está junto, se Deus assim permitir, mas queria agradecer muito a Deus por todo esse tempo, essa jornada, essa caminhada. Cada um abençoa a minha vida de maneiras diferentes, mas Deus tem sido sempre aquele fiel que tem sustentado, caminhado junto comigo e me dado força durante a jornada. E é claro, a vida da igreja também, de eu poder estar junto com vocês, abençoando a vida de vocês. Agradeço muito. Nós vamos ter um tempo de intercessão, um tempo de oração. Queria convidar o pastor Cássio, o Gustavo, convidar o Gustavo então. Vamos orar então? Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. E nós pedimos, Senhor, porque nós temos muitas necessidades. Nós temos entre nós pessoas doentes, nós temos entre nós pessoas com dificuldades financeiras, nós temos entre nós pessoas que estão desentendidas entre familiares, entre amigos, e eu quero interceder por todas essas pessoas, por todas as necessidades que nós temos, porque o Senhor é a fonte de toda a bênção, o Senhor é a fonte de tudo que há de bom para ser dado a nós. Nós não temos outro a quem recorrer, só o Senhor. O Senhor é a fonte da saúde, o Senhor é a fonte da reconciliação, o Senhor é a fonte da provisão. E nós te pedimos, Pai, que alcance os seus filhos que estão necessitados nessa hora. Eu intercedo também pela vida do pastor Rafael, que o Senhor abençoe nesse novo ciclo, nessa nova jornada, nesse país novo, onde ele estará trabalhando a sua formação, e que ali também ele possa ser usado pelo Senhor, assim como foi e tem sido usado aqui entre nós, e onde quer que ele esteja, seja um semeador do Evangelho, e que tudo que ele semear frutifique, e frutifique muito, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Eu quero aproveitar que eu estou aqui para
dizer que no último dia 2 de setembro foi comemorado o Dia do Pastor Presbiteriano Independente. Então eu queria chamar os pastores aqui à frente, pastor Cássio, pastor Guerra, licenciado Rodrigo. O conselho preparou uma pequena homenagem, pequena lembrancinha em nome da igreja, e eu estou aqui então representando o conselho, a igreja. O pastor Erivaldo também vai receber. Hoje ele não está aqui conosco, mas então pode, não sei se dá para... Fabíola fica doida comigo aqui. Tá todo mundo enquadrado aí, Fá? Tá legal. Olha, nós vamos orar. É uma lembrança bem pequenininha mesmo. O Ministério Infantil também preparou uma lembrança para vocês. A Miriam, as crianças, e o Tiago vai entregar para vocês na saída do culto. Tá bom? Tá separadinho lá. E eu vou orar mais uma vez, agora agradecendo pela vida dos nossos pastores. Oremos. Pai, graças te dou pela vida de cada um dos nossos pastores aqui. Pela vida do Cássio, do Rafael, do Rodrigo, do Guerra e também do Erivaldo. Te agradeço por seus ministérios tão importantes, tão relevantes aqui nessa cidade, especialmente aqui nesta comunidade. Obrigado, Pai, porque o Senhor levantou esses homens do Senhor para nos guiar, para nos apacentar, para nos orientar em tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu te peço, Pai, que conduza eles com saúde, com sabedoria, com discernimento e com profunda comunhão com o Senhor. Abençoe também seus lares, suas famílias, que nada lhes falte e que nenhum mal venha sobre eles. Aclara no coração de cada um o ministério, os sonhos e os planos que o Senhor tem preparado para cada um deles. E ajuda-nos, Pai, como comunidade, a sermos ovelhas que seguem o pastor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Quero agradecer a toda a comunidade. Muito bom estar com vocês aqui. Eu estou feliz pela trajetória do Rafa. Ele sabe que o meu coração metade ri, metade chora. Triste porque o Rafa não vai estar conosco ano que vem, vai estar em outro país. Deus abriu uma porta muito jóia dele aprofundar a experiência dele no ministério pastoral. Então, como o Rafa disse, é um comunicado. Agora nós temos até dezembro para nos despedirmos, então dá tempo. Não fique preocupada. Gostaria só de lembrar que no próximo sábado, dia 11, às 14h, nós temos um encontro online para todos aqueles que querem conhecer a nossa igreja, a nossa comunidade, aqueles que querem se tornar membros, para tirar suas dúvidas. Não é uma reunião do conselho, é um encontro de boas-vindas, para todos aqueles que querem conhecer. Muitos estão participando conosco e que ainda não estiveram presencialmente aqui, nesse tempo. Então, nós estamos convidando para esse momento. Nós vamos orar a oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. Quero convidá-los para ficarmos em pé. E depois o pastor Guerra, que está conosco, nosso bom velhinho, nós tentamos guardar ele de tudo quanto é jeito, num cofre. Então, para ele ficar bem. E eu fico muito feliz. Deus preservou, bondade. Ele é uma preciosidade para todos nós, E hoje, estou muito feliz dele estar aqui, muito contente mesmo. Lembre-se sempre dessa palavra de Jesus que diz: entre vocês, entre nós, precisa ser de outra forma, uma outra lógica, a lógica do amor, a lógica do reino. Por isso o Senhor Jesus, Ele ensinou seus discípulos a orar, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade,
nós, livra-nos do mal. Eu quero deixar com você, no teu coração, as palavras com que o escritor da carta aos Hebreus termina a sua carta. Ele disse assim: que o Deus de paz lhes dê tudo de bom que vocês precisam para fazer a sua vontade, e que Ele, por meio de Jesus Cristo, faça em nós tudo o que lhe agrada. E a Cristo seja dada a glória para todo sempre. Amém.